É com muita alegria, com muita satisfação que temos essa oportunidade de conversar com vocês, que o Instituto Espírita de Educação nos concede essa oportunidade para mais uma palestra, mais um encontro virtual, em que vencemos as distâncias em razão do poder do pensamento, do sentimento, por meio do uso da tecnologia, a tecnologia que nos possibilita superar as distâncias e, assim, estarmos todos juntos, irmanados neste mesmo ideal, o ideal que Jesus nos estabeleceu em relação ao amor ao próximo e também no ideal que a doutrina espírita nos oferece por meio do conhecimento das leis divinas que nos trazem a paz de espírito, a felicidade, a alegria de viver. Falaremos hoje sobre o tema que nos foi oferecido, o espiritismo como religião. Mas antes de desenvolvermos este tema, nós vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos e ficando bem à vontade, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, de sabedoria, soberanamente bom e justo. Que Jesus, o nosso Mestre, governador planetário, por meio de seus emissários, os bons espíritos amigos, os nossos protetores, os anjos de guarda, que eles possam nos envolver nesse instante, para que todos unidos em pensamento possamos encontrar a alegria, a paz, a solidariedade e a atmosfera dos nossos lares possa ser uma atmosfera saudável, uma atmosfera calorosa, junto com os quais, das pessoas com as quais convivemos no nosso dia a dia. Permita-nos, Senhor Jesus, portanto, iniciar a conversa de hoje, e que assim seja. Bom, então o tema é o Espiritismo como religião. Esse é um tema que já possibilitou, durante muito tempo, muitas discussões acaloradas, porque há aqueles que defendem que o Espiritismo não é uma religião, e nunca foi uma religião. O Espiritismo é uma ciência, ou o Espiritismo é uma filosofia, o Espiritismo é uma ciência filosófica, de consequências morais. Há aqueles que vão dizer que o Espiritismo tem o tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. Mas há aqueles que vão defender que o Espiritismo é sim religião, ou tem um aspecto religioso, quando nós pensamos que na nossa doutrina, na nossa prática espírita, nós realizamos as nossas orações, as nossas preces a Deus, nosso Pai, de acordo com a lei de adoração, que nós praticamos e acreditamos na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, e que esses seriam temas vinculados à religião. Em realidade, a gente vai observar que a questão é uma questão muito mais de palavras, do sentido das palavras. Aliás, os espíritos superiores já nos alertaram durante muito tempo, e muitas vezes, em muitas oportunidades, durante o próprio trabalho de Allan Kardec, na codificação da doutrina, nós precisaríamos nos entender em relação ao uso das palavras. E a palavra religião é daquelas que possui
múltiplos significados. Se nós pensarmos na religião como algo exterior, como sacramentos, como liturgia, como a institucionalização da fé, se nós pensarmos a religião nas hierarquias, na autoridade dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes espíritas, dos médiuns, poderíamos dizer que não. O espiritismo não tem essa proposta e seu objetivo de se transformar em mais uma religião a competir com as outras religiões, procurando conquistar as almas das criaturas. De fato, essa não é uma proposta do espiritismo. Aliás, Allan Kardec, ele evitou usar o termo religião para atribuir ao espiritismo, e usou outros termos, mas evitou usar o termo religião porque justamente ele sabia que essa palavra, esse conceito, essa ideia poderia gerar muitos desentendimentos e muitas discussões estéreis que não levam, de fato, a lugar nenhum. Em suas reflexões, ele vai dizer que o espiritismo não é uma religião no sentido formal, como nós já o dissemos. Mas, se entendermos a religião como a comunhão dos pensamentos, como a moralidade, a prática das virtudes, sim, nesse aspecto filosófico, podemos assim dizer, o espiritismo ele tem esse aspecto, esse caráter, essa característica de religião. Mas, na linguagem atual, contemporânea, a palavra religião talvez não fosse a melhor a utilizarmos, justamente porque ela permite interpretações e confusões. Hoje se fala muito em espiritualidade, hoje se fala muito em religiosidade. E diante disso, nós vamos encontrar nessas palavras ideias mais apropriadas para entender a proposta do espiritismo. O que é uma crença? O que é acreditar em alguma coisa? Todos nós temos as nossas crenças, e essas nossas crenças podem ser limitantes, como podem ser crenças enriquecedoras. E essas crenças que nós temos, elas são inconscientes. Muitas vezes nós não sabemos o porquê nós acreditamos em determinada coisa. Simplesmente acreditamos. Agora, a fé religiosa, ela é uma maneira de expressar a nossa crença. De acordo com a fé religiosa de cada um, nós vamos ver o surgimento das religiões e das instituições. Porém, o conceito de espiritualidade e de religiosidade, aí já estamos falando de algo muito diferente. Por quê? Porque espiritualidade é algo intrínseco, é algo inerente, algo próprio do ser humano. Porque nós somos espíritos. O fato de sermos espíritos e que estamos encarnados em um corpo físico, nós temos a vontade, nós temos o pensamento, nós temos o sentimento, nós temos a consciência e nós temos o senso moral, né? O senso moral que nos permite distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso. Então, a espiritualidade, ela é algo próprio do ser humano. É uma vivência interior. E a religiosidade é como nós expressamos a nossa espiritualidade. Então, a nossa religiosidade, ela pode estar ligada
a uma religião específica ou não. Porque religiosidade aqui significa expressar a nossa conexão com algo maior do que nós mesmos, com algo que transcende a nós mesmos. E que uns vão chamar de Deus, outros vão chamar de Alá, outros vão chamar de outros nomes, né? Então, a religiosidade, a espiritualidade e a religiosidade, no caso, elas dialogam, elas conversam. Portanto, no nosso entendimento, dentro da linguagem mais contemporânea, o espiritismo ele seria uma proposta de religiosidade para que pudéssemos expressar a nossa espiritualidade. Porque o espiritismo ele não tem os dogmas indiscutíveis de algumas religiões formais. Ele apresenta propostas para o ser humano, mas em nenhum momento ele vai dizer que se você não for espírita, se você não adotar o espiritismo como a sua religião, você não será salvo. Até porque o lema do espiritismo, um dos lemas do espiritismo, é fora da caridade não há salvação. E a caridade é algo que está, que é possível a qualquer pessoa praticar, sendo ela religiosa ou não religiosa. E aí a gente vai ver, portanto, que a tarefa e a missão do espiritismo seria justamente essa, a da expressão da nossa religiosidade, que nada mais é do que uma manifestação da espiritualidade, da nossa essência espiritual. E isso está muito ligado àquilo que nós aprendemos no espiritismo chamado de lei de adoração. Lei de adoração, né? Por isso que Deus a questão de Deus, ela foi tratada por Kardec e pelos espíritos logo na primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Por quê? Porque a lei de adoração também foi colocada como a primeira lei, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque o nosso primeiro desejo, o desejo primeiro de todos nós, é o desejo da nossa ligação, da nossa conexão com o Criador, com Deus, que é nosso Pai. Aliás, nós temos 3 desejos fundamentais que a doutrina nos apresenta e esclarece em toda a sua obra, em todo o seu conhecimento, que são o desejo para com Deus, o desejo para conosco mesmo e o desejo para com o próximo. Esses 3 desejos estão interconectados, porque não é possível adorar a Deus se nós odiamos o nosso próximo, porque tudo é criação de Deus. Se nós não amamos a nós mesmos, dificilmente saberemos como amar o nosso próximo. Então, nós observamos que há uma interconexão entre esses 3 deveres. Isso nos remete claramente a Jesus, porque Jesus ele vai nos ensinar que qual é o maior mandamento da lei. Quando o doutor da lei questiona Jesus, Jesus vai responder: amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, né? Com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E Jesus diz, e a esse primeiro mandamento acrescenta um segundo: amarás a teu próximo e a ti mesmo. E com esses 2 mandamentos, nós temos o resumo, a síntese da lei e dos profetas. Portanto, está aí o desejo para com Deus, o desejo para com o próximo, o desejo para conosco mesmo. Esses 3 deveres, expressos também
nesses dois mandamentos de Jesus, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, representa a essência da espiritualidade. E nós podemos expressar essa espiritualidade pela religiosidade, mas também por outros meios, pela arte, pela ciência, né? Pela medicina, pela saúde. Há várias formas de expressar essa espiritualidade. Quando nós contemplamos o cosmos, né? A infinitude do universo, a beleza, num dia de céu estrelado, e nós temos uma vivência íntima de transcendência, nós temos uma vivência de espiritualidade, sem necessariamente uma conexão com qualquer religião. Então, a gente vê que a espiritualidade é muito mais abrangente. E o espiritismo tem esse grande papel, essa grande missão de auxiliar neste processo. Por quê? Porque a gente vai observar e a gente vai se lembrar que em obras póstumas, que foram um livro publicado a partir de textos que Kardec deixou escritos e que foram publicados muitos anos após a sua desencarnação, há uma passagem onde ele ainda estava no processo inicial da escrita do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, a obra inaugural da doutrina espírita, e nessa reunião mediúnica, onde havia várias pessoas, eles discutiam as questões sociais do seu tempo, um espírito se manifesta através da cesta. Naquela época existia a cesta, a prancheta, e nessa cesta um lápis adaptado que escrevia as mensagens. E essa cesta, através de um movimento, de um fenômeno de efeito físico, né, se via na direção de Kardec e é dada a mensagem de que o seguinte: não haverá mais religiões, não haverá mais religiões, porém haverá uma só, digna e bela do Criador. E aí, quando a cesta aponta para Kardec, a comunicação espiritual diz que a missão de Kardec era esta. E que missão é esta? A de que haveria uma só religião. Evidentemente que aqui fica muito claro, pelo que a gente está conversando neste momento, de que será uma ideia de religiosidade que unificará todas as pessoas. E à medida que nós vamos evoluindo, cada vez mais que nós vamos avançando no nosso progresso espiritual, nós vamos percebendo que os aspectos exteriores da religião, eles não são tão necessários. Na verdade, eles são necessários enquanto ainda estamos aprendendo, nos desenvolvendo, e aqueles aspectos exteriores da religião, eles nos dão um amparo, nos dão um conforto, nos dão uma segurança diante da fragilidade da nossa fé, porque a nossa fé ainda não é raciocinada. Aliás, outro lema do espiritismo, né? Que a fé, ela deve encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé espírita é uma fé racional. E esse é um ponto fundamental, né? Porque um dos papéis da doutrina, diante de que haverá uma só religião, quer dizer, uma só expressão de religiosidade e de uma fé racional, onde não haverá mais espaço para a superstição, não haverá mais espaço para a mistificação, para a fraude, né? Para o abuso do poder religioso, não haverá mais espaço para o fundamentalismo, o fanatismo, as chamadas guerras santas. Por quê? Porque o ser humano entenderá, a partir desse conhecimento, de que todos somos irmãos, filhos de um mesmo pai. E aí o espiritismo, com essa fé racional, ele possibilita
aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre a aliança da ciência e da religião. O que acontece ainda em nossos tempos? Né? Por um lado, a ciência que traz o seu progresso, a sua técnica, mas que muitas vezes, ainda dentro do paradigma materialista, ignora as questões espirituais. E por outro lado, nós temos as religiões que podem, em certas situações, estarem ainda reféns ou presas de certos dogmas, né? E que impossibilitam o progresso, o avanço, a liberdade da consciência das criaturas na livre interpretação dos textos chamados, ou dos textos sagrados, né? Das grandes revelações. Portanto, o Espiritismo, por ele ter esse aspecto da fé raciocinada, por ele lidar com a questão de que devemos observar, analisar, devemos estudar, devemos conhecer e sentir esse conhecimento, com isso nós temos a ligação, a aliança, porque hoje há uma separação entre o campo da ciência e o campo da religião, e haverá essa ligação, essa união entre a ciência e a religião, entre o espírito e a matéria. O espiritismo tem esse grande papel de auxiliar nesse processo, porque ele nos mostra com clareza a sobrevivência da alma e a possibilidade daqueles que já partiram se comunicarem conosco, mostrando que a morte não existe, que é apenas uma passagem para uma outra dimensão, um outro plano, chamado plano espiritual. Mas, além de tudo isso, o Espiritismo tem uma outra proposta ligada a essa religiosidade e a essa espiritualidade, que é o cumprimento da promessa do Cristo. Porque o Espiritismo, para nós que somos espíritas, é considerado o consolador prometido. E por que ele é chamado de consolador prometido? Porque quando Jesus anuncia que para os seus discípulos, dizendo para que eles não ficassem amedrontados, assustados ou aflitos, que ele enviaria um outro consolador que ensinaria todas as coisas, aquilo que ele havia ensinado e muitas outras coisas, e ficaria eternamente conosco, o Espírito de verdade. Ele estava falando o seguinte: Jesus sabia que muitos dos seus ensinamentos seriam deturpados, seriam adulterados ou mal interpretados, né? E que as religiões colocariam a letra acima do espírito, a forma acima da essência, e que seria necessário, no futuro, que uma doutrina, no caso do Espiritismo, que é o Consolador, viesse para restabelecer a verdade que foi esquecida, a verdade que foi mal compreendida, para que o ser humano se reencontrasse a si mesmo. E nós vemos nos tempos atuais o quanto o ser humano está longe de si mesmo, da sua essência, e se perde nos labirintos do erro, no consumismo, no materialismo, nos vícios em geral. Sofre a depressão, a ansiedade, os transtornos, todas as dificuldades do mundo de incerteza em que vivemos, porque nós nos distanciamos do Criador, nós nos distanciamos desse compromisso da lei de adoração, nós desaprendemos como viver essa religiosidade, essa espiritualidade. Por isso a importância que o Espiritismo tem enquanto consolador prometido, para que as aflições, para que as dores e os sofrimentos que nos parecem não ter sentido algum, passa tudo a ter sentido. E aí nós vamos entender que nada acontece por acaso, que não cai uma folha de uma árvore
sem que haja a vontade de Deus, mas que nós também temos que fazer a nossa parte, buscando o autoconhecimento, buscando entender qual a nossa missão no mundo, de onde viemos, porque aqui estamos e para onde vamos, e assim alinhando passado, presente e futuro, possamos ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida que realize, que dê frutos, frutos de bênçãos para todos nós. E aí, nós voltamos, né? Nós voltamos à questão dessa passagem que eu citei no começo, de Kardec, que está em Obras Póstumas, onde o Espírito lhe diz que não haverá religiões, mas que haverá apenas uma, digna e bela do Criador. E fazemos a conexão com as palavras imortais do Cristo, fazendo essa conexão da sua promessa, da vinda do Consolador no futuro, e que esse Consolador representa o Espiritismo. Porque Jesus havia dito também duas coisas importantes. Uma delas, haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, exatamente este conceito, essa ideia de que haverá uma religiosidade que abarcará a humanidade no futuro, quando todos nós nos entenderemos como irmãos, que as nossas diferenças servirão para enriquecer o convívio social, o convívio dos povos, e não para que essas diferenças representem uma ameaça, um motivo de conflito, um motivo de disputa, mas sim de soma de conhecimentos, de sentimentos, de contribuições que os espíritos podem dar à humanidade. Então, essa é uma ideia. Haverá um só rebanho e um só pastor. E a outra ideia que o Cristo nos disse, e também se soma a essa visão de que haverá uma só religião ou religiosidade para expressar a nossa espiritualidade, e que o espiritismo tem tudo a ver com isso, foi quando Jesus disse para a samaritana que no futuro Deus não será adorado aqui ou ali, neste templo ou naquele, em Jerusalém ou na Samaria, mas que Deus seria adorado em espírito e verdade, ou em espírito verdadeiro. E o que é o espírito verdadeiro? É exatamente isso. É quando em nosso coração, que é o santuário da alma, no nosso interior, na centelha divina que somos, nós desenvolvemos aquilo que Emmanuel vai chamar da religião cósmica do amor, porque Emmanuel vai definir a religião como o amor em sua essência mais sublime, exatamente a lei do amor. É a lei básica e fundamental, a lei que atrai todos os seres. E quando nós expressarmos o amor em todo o seu potencial, realmente estaremos vivenciando, de fato, a espiritualidade. O espiritismo é uma proposta, dentre outras propostas, porque Deus, ele oferece a todos os seus filhos inúmeras ferramentas e instrumentos de aprendizado, mas para nós, o espiritismo é a grande proposta libertadora de consciências, porque nos dá o conhecimento, o entendimento, e nos dá a ferramenta para que possamos exercitar este amor pela caridade, que é o amor em ação, e a caridade sendo a expressão máxima, o sinônimo do próprio Deus, porque Deus, a todo momento e a todo instante, está derramando sobre nós as suas graças, as suas bênçãos, nos dando a vida, nos dando o sol,
nos dando as oportunidades de trabalho e de crescimento. Assim sendo, meus amigos e minhas amigas, fica essa mensagem sobre a proposta do Espiritismo como uma religiosidade expressando a nossa espiritualidade essencial. Que Deus nos abençoe.